Olá, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar a respeito da volta do Neymar, que está cada vez mais perto de acontecer, superando os prognósticos apurados por mim algumas semanas atrás, né? Um mês e pouco atrás, quando eu tinha apurado que dificilmente ele voltava a jogar esse ano e pro bem do Santos, pro bem dele também, enquanto atleta, enquanto alguém que ainda acredita que tem condições de defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo, é que isso vai acontecer antes do previsto. O ponto é o quão antes do previsto, né? O Neymar, que ontem fez uma bateria de exames no CTR Pelé, passou tranquilamente por esses exames e hoje iniciou a transição no gramado. Primeiro treino com bola do Neymar, aumenta a expectativa do torcedor, do técnico Vojvoda, da diretoria do Santos em prol do retorno do principal jogador da equipe no campeonato, né? Não é o principal jogador da equipe no campeonato até agora, mas é o jogador com maior expectativa dentro do futebol brasileiro e, portanto, dentro do Santos, do elenco do Santos. Então, a gente precisa falar sobre isso, conversar um pouquinho sobre o Neymar nesse vídeo. Não antes de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. E claro, você já deve ter reparado que hoje eu estou aqui com a minha Tech T-shirt da Insider, que você tem 15% de desconto utilizando o meu cupom Rodolfo Gomes. Bom, vocês devem conhecer já vem falando da Insider há um bom tempo, que eles vêm sendo parceiros aqui do canal, e eu gosto sempre de frisar e repetir que é uma roupa para todos os momentos, mas que ela tem algumas valências com relação às outras marcas que são para mim decisivas para fazer a compra na Insider, para todos os tipos de peça. Eu que presenteei meu pai com uma calça da Insider recentemente, ele adorou. Cheguei em casa no final de semana, ele me agradeceu, falou que gostou demais. Claro que eu usei meu cupom, faça isso também, mas os meus diferenciais aqui para uma vida de um cara solteiro que não gosta de perder tempo passando roupa e nem lavando com tanta frequência assim, né? O fato dela não pegar cheiro e o fato de você não precisar passar pela tecnologia embutida nessa camiseta aqui. Então, assim, vale demais a pena. Tá rolando também promoções iniciais de Black Friday que pode fazer com que esse desconto de 15% chegue até 50%. Dê uma olhadinha no site, porque o momento de comprar produtos da Insider é agora. Então, se você tem algum aniversário chegando, se você já quer fazer compras antecipadas para o Natal, para presentear familiares, aproveite os descontos que estão rolando no site, junte ao meu e seja feliz em toda a linha da Insider, que tem produtos femininos e masculinos aos montes. E não é só da ordem de camiseta, vocês vão gostar bastante. Dito isso, vamos lá, Neymar, né? Neymar treinou com bola hoje, seu primeiro treino. E o Santos precisa da volta do Neymar, gente. Assim, ficou muito claro que esse time que tá em campo, tem jogado, ele é um time que tem condições de se salvar, ele fez bons jogos. Eu sempre gosto de voltar pro início do trabalho do Vojvoda, que teve nos seus primeiros 2 jogos, né? O Neymar, né? Ele jogou contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. E a partir daquele jogo do Fluminense, foram 8 ou 9 jogos, né? Eu acho que o jogo que o Santos foi absolutamente dominado mesmo foi contra o Ceará. No mais, o Santos fez jogos equilibrados, como por exemplo contra o Botafogo na última rodada, contra o próprio Fluminense. O jogo contra o Vitória foi um jogo equilibrado, o Santos jogou mal dentro da proposta que tinha para jogar e o Vitória jogou bem dentro da sua proposta, mas não foi um jogo de dominância do Vitória para cima do Santos, foi um jogo igual, que o Vitória achou um gol num pênalti aplicado ali pelo juiz no VAR, né? O Santos poderia ter saído na frente no placar, teve um pênalti ali que o VAR corrigiu, que não foi em cima do Lautaro, mas foi um jogo no detalhe, né? A grande maioria dos jogos na era Vojvoda, o Santos jogou melhor do que seus adversários, né? O Santos joga melhor contra o São Paulo, vence, joga melhor contra o Corinthians e vence. Mas o Santos joga melhor contra o Grêmio e não vence, o Santos joga melhor contra o Atlético Mineiro, na presença do Neymar naquele dia, quando ele perde 2 gols e inclusive sofre um pênalti não assinalado e empata com um jogador a menos, e o Santos também é melhor que o Bragantino, né? Vira o jogo já sem Neymar em Bragança Paulista e toma um empate com um gol de bola parada no final.
Mas principalmente a atuação do Santos contra o Vitória, que vai ser muito parecido com o que o Santos vai enfrentar contra o Fortaleza, deu um sentimento nos torcedores de, cara, a gente precisa de algo diferente aqui. O time do Santos melhorou muito em termos de compactação, em termos de táticos, em termos de saber o que fazer. É um time hoje que sofre menos do que sofria antes do Vojvoda. É um time que melhora na mão do Vojvoda. Mas é um time ainda que falta refino técnico, né? Falta jogadores mais decisivos, falta drible. Tanto que o Santos acaba empatando o jogo contra o Botafogo muito numa jogada de drible de um lateral, de um menino da base, que é um dos poucos que tem essa característica no elenco. A gente fala de Robinho, a gente fala de Souza. Quem são os outros dribladores? Você pode encontrar alguém no sub-20, mas no elenco profissional do Santos, o Barreal é bom jogador, mas não é um jogador de drible. O Roleiser é um bom jogador, não é jogador de drible. O Guilherme, então, não dribla ninguém. Os centroavantes que dediquei um vídeo a eles, né? Aqui o meu último vídeo no canal, também não driblam ninguém. Então, assim, o Santos hoje, quando enfrenta linhas muito compactas e linha de 5, times com bloco muito baixo, o Santos tem muita dificuldade. Muita gente estranhou o fato do Santos ter ido melhor contra o Corinthians do que contra o Vitória, mas é encaixe de jogo mesmo. Não achei que os caras entraram com uma puta postura contra o Corinthians e contra o Vitória entrou com uma postura abaixo. Não, com o jogo contra o Corinthians saiu um gol de bola parada no começo que muda o rumo do jogo, o Corinthians tenta se abrir um pouco e o Santos passa a jogar no erro do Corinthians, marcando saída de bola lá em cima, e o Corinthians foi muito incompetente, quis tentar jogar e não conseguiu. O Vitória em momento nenhum tentou jogar. Claro, tentou aproveitar contra-ataques, porque era a arma do Vitória, mas sair jogando, sair do bloco baixo. Não sei se vocês viram Vitória e Corinthians, mas Vitória e Corinthians, o Vitória teve que tentar propor um pouco mais de jogo e perdeu o jogo. O Corinthians teve várias chances de fazer o gol e ganhou do Vitória lá. Então, quando o Santos tem que ser protagonista de um jogo, quando o Santos tem que ser o time que propõe, o time que cria, o Santos tem muita dificuldade. E nesse aspecto, o Neymar pode ajudar demais. Mas qual Neymar? Que Neymar, né? Porque a gente sempre sente falta de quem não tá. Putz, caralho, aquele cara era melhor. Porra, o David Washington, hein? Vendo o Lautaro jogar, pô, talvez o David Washington fosse melhor que isso aí. É sempre quem não tava. Caramba, reclamava do Marcos Leonardo, tava feliz de barriga cheia e não sabia. A gente, enquanto torcedor de futebol, a gente é nostálgico, principalmente quando a gente vai vendo jogadores que não resolvem. Olha a lateral direita. Puta, tamo com saudade do Mike, hein? Caramba, aí joga o Mike. Caralho, cadê o Igor Vinícius? Embora o Igor Vinícius tenha melhorado um pouquinho, principalmente nos últimos jogos aí. Mas, é mais ou menos isso. Então, quando se fala de Neymar, automaticamente, quando ele fica muito tempo fora, a gente nunca sabe qual Neymar vai voltar. E por não sabermos qual Neymar vai voltar, a gente tem uma certa esperança de que venha um Neymar que seja um pouco mais próximo daquilo que o Brasil inteiro, torcida do Santos, da seleção brasileira, espera da volta desse jogador, espera que ele possa contribuir. E principalmente nesses jogos que o Santos vai enfrentar times fechados. Eu acho que tem jogos, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, que o Santos amassou o Corinthians. Eu não tenho certeza se o Neymar seria positivo para o Santos naquele jogo, dado o modelo de jogo que o Santos adotou aquele dia, marcando pressão o tempo inteiro na zaga do Corinthians e jogando no erro do Corinthians de saída de bola. O Neymar não consegue fazer aquilo. Agora, num jogo contra o Fortaleza, por exemplo, eu vejo como imprescindível a presença do Neymar. E aí tem um dilema, ele passa a treinar com bola essa semana, o jogo do Santos é sábado. Então ele treinou hoje, tem o treino de quarta, quinta e sexta, são mais 3 treinos. Será que é o suficiente para colocar o Neymar que seja no banco no jogo contra o Fortaleza? E aí, gente, assim, eu vou ser bastante taxativo aqui. Sim, com certeza. Eu não colocaria o Neymar como titular, eu acho correr um risco desnecessário. É a primeira semana dele de treino de transição, mas vocês viram que a transição do Vitor Hugo, eu sei, o Vitor Hugo é muito mais jovem e tudo mais, teve uma lesão menos complicada que foi no adutor, né? Então, assim, é diferente o caso, mas ele fez uma semaninha ali e já foi pro banco, o Bom Tempo também. Acho que o Neymar pode ser muito importante para esse jogo contra o Fortaleza numa eventual reta final, se o Santos não estiver vencendo. Deixa o Neymar no banco, se o Santos estiver fazendo 2-0, não há necessidade de colocá-lo, que é o que o torcedor espera, que ganhe com tranquilidade do Fortaleza em casa, mas não é o que eu acredito que vai acontecer, dado o fato de tudo isso que eu falei aqui, a dificuldade que o Santos tem de propor jogo. E eu vou falar, cara, assim, o contra-ataque do Fortaleza com o Breno Lopes
eu acho ainda mais perigoso do que o contra-ataque do Vitória. Eu acho ainda mais perigoso. Então é um jogo que o Santos vai ter que tomar muito cuidado. O Fortaleza vence só o Flamengo, né? Jogando em casa, então adquire uma confiança absurda para jogar na Vila Belmiro. A pressão é toda do Santos nesse jogo. Não vai ser um jogo nada fácil. Então é imprescindível que o Neymar esteja no banco nesse jogo, pelo menos para jogar 15, 20 minutos no final do jogo, se o Santos precisar. É muito importante, porque os 3 pontos contra o Fortaleza são imprescindíveis para o Santos não cair no Campeonato Brasileiro. E aí, assim, a gente fala muito dos interesses, né? Qual que é o interesse do Neymar? O próprio presidente do Santos fala muito, contratamos o Neymar pensando em Copa do Mundo. É muito louco isso, parece que quem vai jogar a Copa do Mundo não é o Brasil, é o Santos Futebol Clube. Isso é uma loucura, cara. O Santos tem que pensar nos interesses dele, o Neymar tem que pensar nos interesses dele. O interesse do Neymar é se condicionar a jogar num clube para disputar a Copa do Mundo. Ok, legítimo. Não há nada contra isso. Em qualquer clube que ele atue, o objetivo dele vai ser esse. Não tem o menor problema com relação a isso, mas os interesses do Santos não podem ser os interesses do Neymar. Os interesses do Santos têm que ser os interesses do Santos. Do Santos. Assim, o Santos não tem que preparar, não tem que ser spa de luxo para preparar o Neymar para a Copa do Mundo em primeira instância. O Santos está pagando e não é nada barato ao Neymar. Abriu mão de muita coisa. A contratação do Neymar, eu bato aqui, é uma loucura. A contratação do Neymar estuprou os cofres do Santos. Isso vai ficar muito claro no balanço. Todo mundo que defende que o saldo foi positivo entre o que se gastou e o que se arrecadou vai cair do cavalo quando vê o balanço. A não ser que uma hecatombe aconteça. E aqui, olha, eu não tenho problema nenhum de falar que eu, caramba, me equivoquei. Estava errado se isso acontecer, mas eu duvido. O balanço vai deixar muito claro que o saldo do Neymar em termos financeiros no Santos foi muito negativo. Então ele tem que devolver esse saldo salvando o clube quando o clube mais precisa. Se ele fez a transição, se ele vai treinar com bola a semana inteira, ele não vai se colocar em condição 20 minutos contra esse jogo do Fortaleza, mostra que ele está mais preocupado com os interesses dele. Mas Rodolfo, tem um monte de partidas ainda. Se ele se machucar, quem vai se prejudicar é o Santos. Eu acho que o Santos chegou numa situação e esse jogo que o Santos tem que arriscar. Não existe vitória sem risco. O Neymar pode se machucar em qualquer jogo. O Neymar pode se machucar e pode ser poupado até o jogo contra o Flamengo, não pegar o Palmeiras porque não gosta de jogar no Allianz Parque. Se o cara não gosta de jogar no gramado sintético porque vai se lesionar em termos musculares, o cara tá podre. Com todo respeito. O Suárez não jogava porque estava com o joelho absolutamente fodido. O Neymar não tem nenhuma lesão de joelho, de tornozelo crônica. É diferente. Ele tá mal treinado porque ele pouco se cuida. Ele não dorme, não vinha dormindo direito, né? Aquela minha apuração não muda absolutamente nada. Não vinha dormindo direito, vinha fazendo uso excessivo de bebida alcoólica, jogando muito videogame, jogando muito baralho de madrugada, etc. 3 fontes me confirmaram que o Neymar tinha problemas em dormir no dia a dia e isso afetava a sua recuperação e o seu desempenho. Foram 3 fontes diferentes. Com relação à questão do álcool, teve fontes disseram coisas diferentes, intensidades diferentes. Agora, as 3 convergem nos problemas que o Neymar tem. Ele melhorou nesse período que ele ficou afastado, ele refletiu, pôs a mão na consciência e a gente vai ver um outro Neymar. Isso que a gente vai dizer o campo, porque hoje não há mais como esconder. Ele pode estar lá, fazer as festas na casa dele ou não fazer, ninguém vai saber. O cara tá na redoma. Agora, o resultado disso é o campo. Se ele estiver fazendo tudo certo, eu não acredito que ele tenha desaprendido de jogar futebol. Claro, não vai ser mais o mesmo jogador com a potência muscular que tinha e tem que entender, esse é outro aspecto que vai muito além das questões fora de campo do Neymar. É uma questão de jogo, uma questão técnica. Neymar toca e sai, faz o simples, toca de primeira, facilita o jogo. Os caras vão te marcar, os caras vão dobrar, com um toque você pode desmontar uma defesa. Seja inteligente, você não é mais o mesmo cara. Enquanto você tentou fazer o mesmo futebol de antes, você só se deu mal, cara. Perceba que seu corpo não é o mesmo. Venha com a mentalidade diferente.
Os caras vão dobrar um toque, 2 toques, desmonta a zaga do cara e vai abrir espaço para outros jogadores brilharem. E a gente vai reconhecer isso porque não é só sobre gols e assistência, é sobre desempenho. Se o seu desempenho com os seus números ruins que são de gols e assistências fosse bom, a gente reconhecia, cara. A gente vê jogo, a gente tá vendo todos os jogos do Santos, a gente tá acompanhando. Então, assim, é muito importante que ele venha com uma mentalidade diferente, que ele venha com uma cabeça de futebol diferente, entendendo que ele está em outra fase da carreira e que ele tem condições sim de ser o melhor jogador do Santos e de ainda voltar à seleção brasileira se ele entender que ele tem que ser um jogador de menos toques na bola, segurar menos a bola, ser um cara mais inteligente, jogar entre linhas. E aí outro assunto é o posicionamento. Onde o Neymar, caso... Bom, ele não vai ser titular, eu duvido muito contra o Fortaleza, mas a partir do jogo contra o Flamengo, caso ele seja titular, e o que eu acho um absurdo nessa condição que o Santos está, ele ficar fora do jogo contra o Palmeiras no Allianz, tá? Um absurdo. Como falei que era um absurdo ele ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro, repito, é um absurdo o Neymar ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Ele jogou o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogou. Entendeu? Então, assim, nessa situação que o Santos está pagando o que tem que pagar, ele tem que jogar. Agora, e que posição? Qual que é a melhor posição para o Neymar? Porque os dois caras que eventualmente podem sair do time para entrar no Neymar não estão bem. O Roleiser não está bem, embora na coletiva do último jogo o Vojvoda tenha depositado muita confiança no Roleiser, né? O Vojvoda falou bastante sobre cobrar o Roleiser bastante por acreditar que o Roleiser pode entregar mais, que ele só cobra jogadores que ele acredita. Então o Neymar pode jogar nessa posição de 10, mas isso prejudicaria um pouco a recomposição, embora o Santos defenda com 2 linhas de 4 e o Roleiser só faça aqui, ó, o pêndulo. Ele não é um cara que fica dando combate, né? Não é um puta roubador de bola e tal. E a outra posição é o falso 9, no lugar do Lautaro, onde eu colocaria o Neymar. Eu mudaria mais coisa nesse time, tá? Eu jogaria com uma dupla Neymar e Guilherme no ataque, o Guilherme de centroavante e o Neymar por trás dele. Testaria o Guilherme de centroavante. Na esquerda, eu poderia fazer 2 alternativas. Num jogo que o Santos tivesse todo mundo à disposição. Ou dobraria a lateral, jogaria o Souza de ponta esquerda e o Escobar na lateral, com o Barreal jogando de ponta de direita, porque direto o pessoal vem armar o Santos aí em Campinhos com 4-3-1-2. O Santos só joga assim quando tá o Vitor Hugo no lugar do Barreal. Quando joga o Barreal, volta para um 4-2-3-1. É tão simples olhar o campo e ver a disposição tática do Santos, mas tem gente que insiste com esse 4-3-1-2 aí. Mas tudo bem. A depender do jogo, pode ser que um jogo eu iria com um jogador a mais de meio de campo, mas um jogo contra o Fortaleza, o Santos tem todo mundo à disposição. Eu tentaria o Souza aberto, o Barreal aberto do outro, Neymar e Guilherme na frente e tiraria o Roleiser do time. É o que eu faria. Embora eu seja muito criticado por isso, porque o pessoal gosta mais do Roleiser do que do Guilherme, porque o Roleiser é melhor jogador do que o Guilherme, mas eu acho que o Guilherme numa outra posição, mais perto do gol, já que o Lautaro não tá dando certo, o Tiquinho não tá dando certo. E o David Washington não deu certo. O Santos vendeu o Lucas Meirelles. Eu acho que o Santos precisa de uma solução para essa posição. Eu não vejo o Neymar jogando como falso 9. As partidas que o Neymar jogou como falso 9, exceção ao jogo contra o Flamengo, eu não gostei. E o jogo contra o Flamengo eu acho que funcionou numa característica do Santos jogar muito retraído. Porque quando o Santos vai precisar ter a bola para vencer jogos como vai ser o do Fortaleza, que precisa desmontar sistemas defensivos ali que estão em bloco baixo, eu preciso do Neymar um pouco mais recuado para tentar pifar os caras na cara do gol com um toque diferente, que ele é o único jogador desse elenco capaz de dar. Com um toque ele pode definir um jogo, ele precisa estar um pouquinho mais claro, ele dentro da área recebendo uma bola, ele pode fazer um gol como fez contra o Flamengo, mas para isso ele não necessariamente precisa ser centroavante para estar nessa posição de definição. O Juliano na Série B era um meia, mas direto pintava na área, fazia gol de cabeça, etc. Acho que o Neymar pode ter um posicionamento parecido, de um 9,5 ali. Eu acho que é assim que funcionaria melhor. Mas para o jogo do Fortaleza, não imagino que ele vai ser titular, mas acho importantíssimo que ele vá para o banco e o Santos possa contar com ele, que seja por 15 minutos. Imprescindível.
E a gente vai poder acompanhar essa volta, entender qual nível o Neymar vai voltar. Se o Santos ganha do Fortaleza, você vai jogar contra o Palmeiras lá no Allianz, o Palmeiras completo brigando pelo título. Até dá para entender o Neymar não jogar no Allianz. Agora, se o Santos não vencer, empatar ou perder do Fortaleza, é loucura não colocar o Neymar no Allianz. Aí, irmão, vira desespero e sinto muito, tem que arriscar. Tem que arriscar. Ou o cara tá mais preocupado com a seleção do que com o rebaixamento do Santos. Então, é muito importante que essa transição seja feita. E tem um detalhe, tá? Que pouca gente tem se atentado para o calendário desse final do ano. Daqui a pouquinho vai começar jogo quarta e domingo, até o final. Acabou Libertadores, não vai ter mais sopa. Então, nesse aspecto também, o Vojvoda vai ter que fazer uma estratégia diferente do que o Kleber Xavier vinha fazendo. O Kleber Xavier não substituía o Neymar de jeito nenhum. O Neymar jogava 90 minutos quase todos os jogos, mesmo muito desgastado. Não. Jogo quarta e domingo. O Neymar tem que jogar no máximo 60 minutos. Se você quiser ter o Neymar até o final do campeonato, ele não pode jogar muito mais do que isso, a não ser que ele esteja jogando bem e seja muito bem fisicamente e o jogo esteja muito a decidir empatado, mas por hora você vai ter que abrir mão disso. Então assim, vai ter que ser feito aqui um planejamento pensando no senso de urgência do Santos, pensando no bem-estar do jogador, mas que convirja. Porque, de novo, o Santos gasta muito para ter o Neymar e agora é a hora da onça beber água. E eu espero que o Neymar volte com uma outra cabeça para jogar. Que ele volte segurando menos a bola, cedendo menos contra-ataques aos adversários e jogando mais de primeira, para que, quando a marcação dobrar, se abrir espaço para outros companheiros. E aí, vamos ver o que acontece. Com o Neymar, eu citei uma possibilidade tática, mas abre-se tantas outras. Dá para você jogar, por exemplo, com 3 homens de meio campo. Dá para você puxar o Roleiser como um terceiro homem de meio campo, pela direita, na posição que joga o Vitor Hugo, e você jogar de repente com Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Neymar no bico do corvo aqui, com 2 atacantes de móveis pela frente, tipo Lautaro e Guilherme, ou Robinho e Lautaro. Dá pra você fazer algumas coisas. Barreal. Dá pra você fazer um jogo que o Neymar de fato seja falso 9, quando você entender que o time do Santos vai ficar mais retraído, por exemplo, 3 zagueiros, com o Neymar jogando de falso 9 no Maracanã. É um jogo que o Santos não vai precisar ter muita presença de área, porque o Santos não vai ficar alçando bola. O Flamengo vai dominar as ações do jogo, vai ter a bola, o Santos vai ter o contra-ataque. O Santos jogou assim contra o Cruzeiro, o Neymar foi falso 9 aquele dia no primeiro tempo, mal tocou na bola, porque também não consegue fazer o pivô. O Neymar ficou perdido aquele dia, o Santos vira sem a participação dele. São coisas que o Vojvoda vai ter que estudar e a gente vai vendo jogo a jogo, mas é imprescindível que ele volte bem fisicamente e é imprescindível que ele volte com uma outra, enxergando o jogo diferente. É isso que a gente espera, porque tá nos pés dele, muito nos pés. Claro que não, futebol é um jogo coletivo, ele pode jogar bem, o time inteiro jogar mal, o time cair e ele não ser culpado por isso, porque ele entregou o dele. Mas se tem um jogador que precisa entregar um nível maior, que está devendo na temporada inteira, esse jogador é o Neymar, por tudo que ele ganhou do Santos, sem o Santos poder pagar pelo sacrifício que o Santos fez por ele, ele precisa retornar. E aí, irmão, se vai renovar ou não, se o Marcelo Teixeira vai querer renovar ou não, se ele vai querer renovar ou não, eu não estou preocupado. Não é papo para agora. O Santos precisa se salvar da segunda divisão de novo. Seria trágico para todo mundo, para ele, para o clube, para essa diretoria, seria trágico para a gente que produz o conteúdo do Santos, para a torcida nem se fala, seria trágico para todo mundo. E agora é momento de união, não podemos deixar com que isso aconteça. Eu tenho várias críticas à diretoria que continuarão sendo proferidas no momento que eu achar que eu devo, mas agora sim é hora de se fechar e tirar o Santos dessa. E passa muito por uma melhora de desempenho do Neymar. É preciso, o torcedor está esperando que ele entregue. E se ele salvar o Santos, ainda é muito pouco perto do que o Santos fez por ele nessa temporada. Mas pelo menos não vai ser uma hecatombe, que seria a queda. Então vamos ver como que o Neymar retorna. E essa semana é animadora com relação a isso. Qual que é a sua expectativa? Comenta aí.
Comente também onde que você escalaria, quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, hypar esse vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço.